quais são os cuidados que o MEI tem que ter, que a pessoa que está iniciando uma empresa tem que ter para ela se resguardar? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vejo muitos MEIs com problemas contábeis. Os problemas contábeis são muito sérios e podem até impedir o exercício das atividades da empresa, porque o CNPJ acaba suspenso, enfim, acaba tendo problemas com a receita. Primeiro ponto, ter sempre as guias do DAS em dia e o DANF também, né? Anual lá, a declaração anual e a declaração mensal, certinhas em dia. A emissão de nota fiscal. Muita gente banaliza a emissão de nota fiscal porque fala, não vou pagar imposto para o governo. Mas aquela onda de que todo mundo escondia, recebia em dinheiro para burlar os impostos, para evitar de pagar impostos. Cada vez mais a Receita tem mais mecanismos e mais meios de encontrar ali os seus bens, o dinheiro, e vai rastreando. E ela cruza todas essas informações. Então, sempre que possível, não. Em todas as ocasiões, emita a nota fiscal e pague o imposto. É melhor do que lá na frente você receber uma multa altíssima por isso e ter diversos problemas na empresa. Em relação já a contratos, quais os cuidados que o MEI precisa ter? A gente tem hoje muitos MEIs que são prestadores de serviço. E um dos principais cuidados que os MEIs precisam ter utilizar de clareza na construção dos contratos. Pode ser o contrato mais simples do mundo. Você não precisa colocar ali uma linguagem extremamente rebuscada, mas você precisa ter clareza no que você está dispondo ali. Você sentar com a pessoa que está do outro lado na sua negociação e conversar. Fulano, que dia que a gente tem que entregar vou dar o meu exemplo, um contrato, que dia que você precisa me enviar a documentação, quando que vai ser o pagamento, se você atrasar o pagamento, a taxa de juros vai ser essa, o índice de correção vai ser esse, porque são coisas que parecem simples e banais, mas que muita gente não dá importância, só dá a devida importância quando acontece o problema, né? E para o MEI, vou dar a sugestão que eu mesma pratico. Façam uma matriz dos riscos que você tem. Por exemplo, eu dei aqui alguns pontos, mas eu não tenho como esgotar todos os riscos de todas as áreas, porque os contratos são bem individuais. Mas você pode sentar, pegar uma folha A4 comum, escreve de um lado quais os problemas que eu tenho hoje. O que eu preciso colocar no meu contrato para evitar que eu tenha esses problemas? Você coloca o problema e ao lado você escreve algo que possa fazer para resolver aquele problema. Dali você já vai ter praticamente uma minuta de contrato pronta para realizar a sua atividade sem ter maiores problemas. Mas os principais pontos em todas as atividades são descrever bem a atividade que vai ser realizada, o objeto daquele contrato, que a gente chama de objeto. Quanto mais detalhado e preciso for o objeto, melhor vai ser para você. As questões de pagamento, as questões de prazo para entrega de documentação, para entrega da prestação de serviço ou da atividade que você vai realizar. Algumas atividades exigem cláusulas de confidencialidade. Se você, por exemplo, realiza atividades em que você capta a imagem ou voz das pessoas, é essencial que você trate dessa questão com muito cuidado, que você fale a respeito, que você tenha ali uma autorização de uso de voz, de imagem daquela pessoa. E a assinatura é os dados completos da pessoa, são da empresa que você está realizando o negócio, é muito importante. E aqui um ponto que muita gente deixa passar e não tem conhecimento, às vezes, na empresa a gente tem algumas pessoas que podem assinar o documento. É necessário que você dê uma analisada se a pessoa que está assinando o documento com você, que está assinando aquele contrato com você, tem a capacidade para assinar aquele contrato. Geralmente é o sócio administrador que tem isso, ou alguém delegado por ele que tem a procuração. Mas como eu vou saber isso? O contrato social da empresa diz quem tem a capacidade para assinar aquele contrato. Quando você for fazer o contrato, pede assim, fulano, você pode me mandar, por favor, uma cópia do contrato social da empresa? Eu preciso pegar alguns dados, realmente você vai precisar dos dados da empresa para montar ali o preâmbulo do seu contrato, né? Colocar o representante legal, os dados da empresa, endereço, CNPJ, enfim. E você, de quebra, já vai ver quem tem a capacidade, a autorização para assinar aquele contrato. Mas qual o problema de não ter capacidade para assinar o contrato ou de qualquer um da empresa assinar o contrato? Se você precisar executar aquele contrato futuramente, ou seja, levar à justiça aquele contrato, você precisa
que uma pessoa capaz, que realmente pudesse assinar aquele contrato, tenha assinado aquele contrato. Senão aquele contrato é inválido. Então, é importante se atentar para esse detalhe também. Ah, sim. Pô, perfeito. Eu já passei por um problema uma vez. Eu gosto de relatar as coisas que eu passo por conta das coisas, por conta da jornada do empreendedor. O empresário, o cara que está começando ali, às vezes ele não tem os medos necessários para se manter vivo. É impressionante como que eu vejo isso acontecer. Tipo assim, pequenos medos, tipo, pô, essa questão de... É um medo de você olhar quem é o empresário que está assinando, olhar a pessoa que está assinando e verificar se dentro do contrato social a pessoa está ali, listada entre as opções societárias da empresa. Porque eu já passei, já atendi pessoas e não recebi pagamentos de clientes que simplesmente o cara falou, não, esse contrato não vale nada, não foi eu que assinei, foi fulano e tal, e ficou por isso mesmo e não tem solução, sabe? Você não consegue resolver isso depois. Porque simplesmente, às vezes, um funcionário da empresa que nem está mais na empresa, depois de um certo tempo, assinou e o empresário, ele ele desconsidera, porque realmente para ele não tem risco nenhum. Se ele não assumiu o compromisso, né? Não foi ele que assumiu o compromisso. E não foi ninguém competente que poderia ter assinado aquele contrato. Então ele simplesmente não tem risco nenhum, não assumiu o risco e não precisa arcar com o compromisso. Então esse é um ponto que... E um outro detalhe é que, assim, muita gente não dá importância, mas às vezes vai parecer até sem noção o que eu vou dizer, mas muita gente não se atenta que é necessário ter um contrato escrito. E aí a gente entra na mesma questão da prova, essa situação que você passou. Poderia tentar resolver essa situação? Até poderia tentar resolver judicialmente, mas o problema que você ia ter para provar que aquela pessoa trabalhava na empresa, que aquela pessoa assinou à época, houve troca de e-mails, enfim, você tem que ter um arcabouço probatório muito grande para conseguir efetivar aquele contrato na justiça. Ao passo que, se tivesse analisado antes da assinatura se aquela pessoa realmente poderia assinar, ou se a pessoa, um outro exemplo, se a pessoa não quiser enviar a cópia do contrato social, você pode me enviar, por favor, então, o e-mail do administrador da empresa? Eu posso enviar um e-mail para esse administrador? Eu preciso entrar em contato com ele porque eu preciso da confirmação que você pode assinar esse contrato. É uma opção também se a pessoa não quiser ou não puder enviar o contrato social. Por quê? Se você não tiver provas de que aquela pessoa era autorizada, enfim, a assinar aquele contrato, mas tiver um e-mail trocado com o gerente, com o administrador da empresa, é uma prova de que a pessoa tinha autorização para assinar aquele contrato, que aquele contrato passou pela mão, o administrador teve conhecimento daquele contrato.